Pai de amor, Pai de graça, nosso Pai celestial, Deus amado. Pai, o Teu reino de fato chegou até nós. E o Senhor não o fez por qualquer pessoa. O Senhor o fez enviando o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para que esse reino fosse implantado em nós. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, que veio por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Jesus, muito obrigado também pelo Teu sacrifício, pela Tua morte de cruz, pela justificação, a qual nos deu acesso ao Pai novamente. Obrigado também, porque como já foi dito, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, o Senhor nos deu a Tua palavra. E Espírito Santo, por gentileza, uma vez mais, abra os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso espírito, do nosso coração, para que possamos compreender as verdades do reino de Deus, com clareza, com profundidade, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que toda a intenção das trevas, toda a intenção do maligno, de atrapalhar, de roubar essa semente, nós declaramos ela frustrada agora em nome de Jesus. E declaramos, Pai, todo pensamento levado cativo a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, por gentileza, fique à vontade no nosso meio. Nós temos prazer na Tua presença, Espírito Santo. Temos prazer na Tua manifestação e temos prazer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero saudá-lo com a graça e a paz do maravilhoso Jesus. Você recebe essa graça e essa paz? Você pode se assentar, fique bem à vontade. E hoje, com a graça de Deus, quero compartilhar um devocional com os irmãos. Hoje nós vamos ler Bíblia junto. De um jeito bem gostoso, bem leve. Mas antes de nós irmos para a palavra, para esse devocional, eu quero fazer um convite a você. Já tem mais ou menos umas 2 semanas, né? Nós vamos entrar agora na 3ª semana, essa semana que está se iniciando hoje, de um módulo na FATEM, nossa escola de treinamento ministerial. Esse módulo, o nome dele é Os Segredos dos Tabernáculos. E esse módulo ele é dividido em 2 matérias. A primeira matéria é Jesus no tabernáculo, e faz referência ao tabernáculo de Moisés, quando Moisés sobe no Monte Sinai e recebe instruções de Deus a respeito da construção de um tabernáculo. E a segunda matéria desse mesmo módulo é tabernáculo de Davi. E o preletor, o mestre dessa aula, dessa cadeira, né? Agora fui longe aí, é o pastor Pio. O pastor Pio, ele dispensa qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de comentário. É ele que ministra essas aulas. E devido à profundidade, devido à revelação, né, que existe nessas aulas, nós estamos oportunizando para todos aqueles que querem assistir essas aulas, virem até aqui na igreja, na terça, na quarta-feira, a partir das 19h30, e assistirem essas aulas de forma gratuita. Então, mesmo que você não tenha feito sua matrícula na FATEM, mesmo que você não seja um estudante da FATEM, não tem problema nenhum. Venha às terças e quartas-feiras, às 19h30. As aulas têm duração mais ou menos ali de 2 horas, então até 21h30 você já deve estar indo embora, indo para a sua casa. Venha assistir essas matérias, né, esse módulo. É, com certeza, se não o melhor módulo, um dos melhores módulos que nós temos nessa escola de treinamento, nessa faculdade de treinamento ministerial. Tem alguns irmãos que não estão cursando a FATEM, né, regularmente, mas têm assistido a essas aulas. E vocês podem checar com eles se isso é propaganda enganosa ou se é assim mesmo, né? Tem até pastor vindo aí fazendo a FATEM de novo, graças a Deus, né? Aí, ó. De novo. Eu já fiz umas 5 vezes, né? Tá bom já. Mas tem alguns pastores vindo assistindo só essa aula, porque realmente é muito enriquecedor. É uma bênção. Amém? Reforce isso lá no seu grupo familiar, você que é apacentador, por gentileza, na segunda-feira, sem custo, de graça. Amém?
Então vamos para o nosso devocional. Por gentileza, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5, dos versos de 1 a 11. A gente vai ler esse texto uma primeira vez, depois a gente vai voltando nele, né, conforme a gente vai avançando aí com a palavra. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Tem outra versão aí, a NAA, por gentileza? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão aqui estava apertando a Jesus Cristo, para ouvir a palavra de Deus. Estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E ele, Jesus, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao lago, ou vai até as águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Só a leitura do texto, a narrativa do texto, já é algo impressionante. E eu quero hoje, com a graça de Deus, extrair alguns princípios desse texto. Vamos voltar ao versículo 1, por gentileza. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra, ou para a expressão, ao apertá-lo. Essa expressão no original, a palavra grega, é ipikeimai, e ela significa estar em cima, basear-se sobre, estar colocado sobre. A multidão estava sobre Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava em Jesus para ouvir a palavra de Deus. Existem 2 formas de nós ouvirmos a palavra de Deus: em Jesus e fora de Jesus. E essa diferença, ela é muito gritante, ela é muito grande nas nossas vidas. A multidão estava em cima de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E a palavra nesse versículo, no versículo 1, é logos. E é a mesma palavra utilizada em João 1, dos versos de 1 a 4. Por gentileza, abra sua Bíblia em João, nos versos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A mesma palavra que está em Lucas capítulo 5, verso 1, quando diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, que é logos, é a mesma palavra que João utiliza para descrever quem Jesus era. Então Jesus, ele pregava, ele falava de si mesmo. Ele testemunhava acerca de quem ele era. E essa palavra logos, ela tem um sentido amplo, ela tem uma ideia de dar uma concepção quando ela é utilizada, ela expressa uma concepção, uma ideia. Ela não é algo muito específico, muito direcionado.
Normalmente, quando nós vemos essa palavra logos na Bíblia, ela está se referindo à palavra escrita, aquilo que nós normalmente lemos. Mas me permita abrir aqui um parênteses para nós falarmos um pouquinho sobre essa cena. Você se lembra o que está escrito em Gênesis capítulo 1, dos versos de 1 a 3? Vocês são craque em Bíblia, eu tenho certeza que vocês se lembram o que está escrito lá. Vocês conseguem citar isso de memória, de cabeça comigo? Vamos lá? Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Preste atenção nos elementos: escuridão, água e palavra. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Jesus junto ao lago de Genezaré. E disse Deus, haja luz. E Jesus pregava a palavra junto às águas. Você acha que isso é uma coincidência? Que Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 3, não tem nada a ver com Lucas, capítulo 5, de 1 a 11? Você se lembra aquilo que Jesus falou em João 5,19? Se você não se lembra, pode abrir aí, não tem problema. João 5, capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho, ele nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Há uma outra tradução, a NVI diz o seguinte: Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O Filho, Jesus, ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Se ele viu o Pai declarar a palavra junto às águas, ele, Jesus, também declara a palavra junto às águas. Agora, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Quem é o seu pai? Quem é o nosso pai? E talvez você esteja aí com a resposta na ponta da língua. Ah, pastor, meu pai é Deus. Ou Deus é meu pai. Né? Então eu quero ir para a segunda pergunta. O que é que nós temos feito? Como nós temos agido? O filho, ele só pode fazer aquilo que ele vê o pai fazendo. Ora, se Deus é seu pai, se Deus é meu pai, como é então que nós temos agido? Nós temos feito aquilo que o pai faz, aquilo que o pai fez, ou nós temos feito aquilo que nós queremos fazer? Ah, pastor, mas e a minha identidade? E o meu jeitão? Isso é tudo conversa fiada. É tudo, né? Só existe um jeito, só existe uma vontade. É o jeito de Jesus e é a vontade do Pai. Nós precisamos começar a imitar a Jesus, imitar o Pai em tudo aquilo que nós fazemos. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Jesus, ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Jesus, ele não falava de si mesmo, ele não dava testemunho de si mesmo, ele dava testemunho daquilo que ele via o Pai fazer. Amém? Aleluia. Amados, nós temos a oportunidade de escolher quem será o nosso Pai. Uma vez que escolhemos Deus como nosso Pai, nós precisamos agir como Ele, fazer o que Ele faz. Aleluia. Eu e você só vamos realmente saber quem nós somos quando tivermos um encontro com Jesus. Jesus, a vida, a luz dos homens, como nós acabamos de ler. Sem Jesus não há vida, não há luz. Nós estamos mortos e na escuridão. Ele é o pão que desceu do céu. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a luz dos homens, Ele é a palavra, Ele é perfeito, Ele é santo. Só Jesus pode dizer quem de fato nós somos. Então, não fique preocupado com aquilo que você pensa que você é, ou aquilo que você pensa que você tem que fazer. Vá a Jesus e Ele vai dizer quem você é e aquilo que nós precisamos fazer. Ele é que possui
esse conhecimento. Ele é que possui essa luz. Como assim, pastor? Só Jesus pode me dizer quem eu sou? E o que eu faço com aquilo que eu vivi até esse momento? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Segura aí, né? Mas só Jesus, só Deus pode de fato dizer quem nós somos. Vamos voltar ao texto, a partir do verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, guarde bem isso, mas quem? Os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Eu quero te chamar a atenção aqui também para a disposição que havia no coração de Pedro, de Simão Pedro. Eles haviam tentado pescar a noite toda, a madrugada toda, mas não haviam pego absolutamente nada. Já estavam lavando as suas redes, se preparando para ir para a casa, possivelmente frustrados, irritados, porque não viram fruto, não viram resultado do seu trabalho. Mas então, a vida chega diante de Simão, de Pedro, e a vida, a luz dos homens, faz um pedido para Simão. Simão, será que por um acaso, será que porventura, você pode me emprestar o seu barco para que eu pregue? Eu não sei se esse texto fala com você do mesmo jeito que fala comigo, mas não é qualquer pessoa pedindo. É o Filho de Deus fazendo um pedido. É o Santo, o Jesus perfeito, fazendo um pedido para Simão. Simão, será que eu posso usar o seu barco para pregar a minha palavra? Meus irmãos, pare por um momento e pense nessa cena. Jesus havia criado a árvore da onde saíram as tábuas para fazer o barco de Simão. Jesus que havia criado aquela praia. Jesus que havia criado aquele barco. Você acha que Jesus precisava do barco de Simão para pregar? Não seria muito mais impactante o mesmo Jesus que andou sobre as águas um pouco mais para frente, andar sobre as águas, virar e pregar para aquela multidão que estava na praia? Mas mesmo sendo quem Ele é, o dono do universo, Ele abre uma oportunidade para que eu e você possamos participar da obra juntamente com Ele. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você. Só que mesmo sendo quem Ele é, Ele nos abre a oportunidade de participar da vida e da obra dEle. Simão emprestou o barco, mas certamente eu e você podemos emprestar outras coisas que o próprio Jesus nos deu. Jesus pode entrar lá no seu trabalho, Jesus pode usar as tuas mãos, Ele pode usar os teus pés, Ele pode usar a tua inteligência, Ele pode usar a tua boca. Basta você emprestar para Ele. Basta você emprestar para Ele, basta nós emprestarmos para Ele. Servir na igreja, servir o corpo de Cristo, é um privilégio, meus irmãos. É uma graça, é um favor, não é uma obrigação. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. Demora um mês aí para você ver, se não aparece alguém. Não é assim que funciona. Não é assim. É um privilégio nós participarmos da obra da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero chamar ainda a sua atenção para a atitude de Simão. Ele havia trabalhado a noite, a madrugada toda, frustrado, cansado. Simão vai lá e empresta o barco dele para Jesus. E mais do que emprestar, ele fica com Jesus. Pastor, hoje eu estou meio cansado, acho que eu não vou no culto não, hein? Líder de grupo familiar,
eu duvido que você não tenha recebido uma ligação, uma mensagem. Ah, o dia foi meio corrido hoje, eu não vou no grupo não, estou meio cansado, meio desanimado. Tudo é mais importante do que estar com Jesus. Tudo tem mais importância do que estar com Jesus. O trabalho tem mais importância, os amigos têm mais importância, o bem-estar tem mais importância. Tudo tem mais importância do que Jesus. Simão, mesmo cansado, ele fica com Jesus, ele empresta o barco para Jesus. Aleluia. Vamos voltar ao texto agora dos versos 4 a 7. Quando acabou de falar, disse, o que Jesus fez? Ele disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, a esta altura, quem Jesus era para Simão? Era um mestre, era um rabi, era alguém que conhecia as Escrituras. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Observe o que Simão fala, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, Jesus era para Simão, nesse momento, ainda mestre, né? Um rabi, alguém que conhecia a lei. A Bíblia nos ensina que Jesus ele era o mistério oculto, o mistério que estava oculto. Eu quero fazer uma aplicação desse texto agora. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses 1, 26, por gentileza. Colossenses 1, 26. O mistério. Quem? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O texto está falando de Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que Jesus afirma em João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos pegar aqui alguns elementos. Lembra que isso é um devocional, tá? Então a gente vai caminhando um pouquinho mais tranquilo aí. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele era o mistério que estava oculto. Amém? Se ele era o mistério que estava oculto, alguém conhecia Jesus? Não. Só uma pessoa conhecia Jesus, ou melhor, duas pessoas. Deus e o Espírito Santo. O próprio Jesus afirma que ele era a luz do mundo. Ele é a luz dos homens. Ora, se Jesus, que é o mistério, estava oculto, então não havia luz. Porque Jesus estava escondido. Agora vamos voltar ao texto de Lucas. Possivelmente, quando Jesus chega ali naquela praia, já era de madrugadinha, de manhãzinha. Porque a Bíblia nos relata que eles estavam lavando as redes. Então eles pescaram de noite, de madrugada, e logo pela manhã voltaram para a praia para começar a lavar as redes. Então Jesus chega ali, mais ou menos de manhã, de madrugada. Quando Jesus chega ali, ele era a luz. Então ele, Jesus, conforme ele vai se aproximando daquela praia, as trevas vão se dissipando. E disse Deus, haja luz. Ele, Jesus, é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. Conforme ele ia andando, conforme ele ia chegando naquela praia, as trevas iam se dissipando. Esses homens que pescavam ali, eles representavam a humanidade, eles representavam a lei. Eles representavam tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus se manifestar. Por que isso, pastor? A Bíblia nos ensina que eles estavam trabalhando quando? De noite, de madrugada.
só existem dois tipos de luz à noite. Existe a luz que é produzida pelos homens e existe a luz da lua. Calma, professores, eu sei que a lua não tem luz. Nós já vamos explicar isso aí. Calma. A luz que é produzida pelos homens, ela é uma luz que ela depende de algo. Ela não tem energia nela mesma para produzir a luz. Pega uma vela, observe uma vela. Você coloca fogo ali no pavio. Enquanto existe pavio, enquanto existe vela, existe fogo, que por sua vez ilumina. No momento que o pavio termina, acaba a luz, acaba fogo. Uma fogueira age da mesma forma. Tudo aquilo que o homem produz, e ele acha que é luz, é um devaneio, é passageiro, acaba. Por quê? Porque não tem luz em si mesmo. E o segundo tipo de luz que existe à noite é a luz, muito entre aspas, da lua. Nós sabemos que a luz da lua, na verdade, não é dela. A luz da lua é um reflexo de qual luz? Do sol. O sol tem brilho por si só. Aqueles homens representavam a humanidade. Sem Jesus. Ora, viviam debaixo da luz dos homens, ora vivia debaixo da luz que era produzida por um reflexo, por uma sombra. Eles não tinham a imagem perfeita daquilo que eles eram e daquilo que eles tinham que fazer. Eles trabalhavam de noite, porque a luz dos homens, a luz do mundo, ainda não havia se manifestado. Quando Jesus chega nesse mundo, Jesus tem luz em si mesmo. Aliás, Ele é a luz. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a energia. Então, Ele, Jesus, é quem ilumina os homens. E aí, então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós começamos a ver claramente. Nós não estamos mais em trevas, nós estamos em luz. Então, esses homens trabalhando à noite, se esforçando, eles representam a humanidade, a lei, vivendo debaixo dessas duas luzes. Ora, uma sombra, a Bíblia também nos ensina que tudo aquilo que foi escrito, até Jesus Cristo, era uma sombra daquilo que deveria existir, que era Jesus. E ela dependia de esforço, ela dependia de disciplina, ela dependia, da tua vontade de querer fazer aquilo. Em Jesus, a vida, a luz, tudo isso nos é dado de graça. É por isso que nós sabemos quem nós somos somente quando nós temos um encontro com Jesus. Até nós termos um encontro com Jesus, nós estamos sem vida, escuro. Somente Jesus é que nos dá vida e nos dá luz. Então, sem Jesus, não há vida e não há luz. Não tem como qualquer ser humano afirmar que ele conhece alguma coisa corretamente se ele não tem um relacionamento com Jesus. Porque ou ele está produzindo luz, ou ele está vendo uma sombra, um reflexo. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, depende de uma única pessoa, chamada Jesus Cristo de Nazaré. De mais nada. Aleluia. Vamos seguindo. Há duas maneiras, então, de nós trabalharmos. Ou nós trabalhamos debaixo do nosso esforço, que é o que esses homens estavam fazendo, é o que eles representavam ali. Ou nós trabalhamos debaixo, sob uma orientação de Jesus, da palavra de Deus. Observe o que Simão fala a Jesus. Mas sob a tua palavra. Sobre a palavra de quem? De Jesus. Eu vou lançar as redes. Só que a palavra nesse texto, já não é mais logos. A palavra nesse texto, quando Simão fala,
é rema. E rema tem um outro sentido. Rema é a palavra revelada, é algo visto com clareza, é algo específico, é algo direcionado, é algo direto. Então Jesus, ele começa pregando logos, até que então ele, Jesus, revela, através do Espírito Santo, ele dá uma instrução clara, uma palavra rema. E sobre essa palavra rema, Pedro e os seus amigos, os seus sócios, lançam as redes. Então há duas maneiras de nós trabalharmos: sobre o nosso próprio esforço e sobre a palavra revelada de quem Jesus Cristo é. E o texto também nos revela que há dois resultados. Há um resultado que vem do próprio esforço, que frustra, que decepciona, que é passageiro. E há um resultado da palavra de Jesus. O texto continua nos contando que quando eles agem debaixo da palavra de Jesus, eles pescam de tal forma, de tal maneira, a ponto de encherem um barco, o barco quase ir a pique. Eles fazem sinal para os outros companheiros, para os seus sócios, enchem os barcos dos sócios, as redes quase se rompem, e aí depois eles vão para a praia. Eles nunca obtiveram um resultado como aquele. Em nenhum momento das suas vidas, eles pescaram tanto como eles pescaram naquele dia, por causa de uma palavra revelada de Jesus. Por causa de uma palavra. Lá no seu negócio, lá no seu trabalho, debaixo de qual palavra você tem trabalhado? Debaixo de qual palavra nós temos trabalhado? Nós temos trabalhado no nosso esforço, no nosso mérito, ou nós temos trabalhado no esforço e no mérito de Jesus? Na palavra dele. Pense comigo um instante. Quando sou eu que trabalho, quando sou eu que vou lá e eu, depois de trabalhado, depois de conquistado um resultado, e eu digo assim: eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz, eu aconteci, eu gerei esse resultado. De quem é a obrigação de manter esse resultado em pé? Minha. O resultado não é meu? Se o resultado é meu, a obrigação de manter o resultado é meu, é minha. Agora, se quando eu olho para o resultado e eu vejo que quem me deu o resultado é Jesus, e eu pego toda aquela glória e eu dou a Jesus, falo: Jesus, muito obrigado, porque esse resultado veio da tua palavra. Muito obrigado porque esse resultado veio da tua obra. Muito obrigado porque esse recurso foi o Senhor que me deu. De quem que é a obrigação de manter o resultado? É de Jesus. Existe uma diferença absurda entre eu dizer que eu cheguei em algum lugar e eu dizer que foi Jesus que me colocou naquele lugar. Se fui eu que cheguei em algum lugar, a obrigação de me manter lá é minha. Se foi Jesus que me colocou lá, a obrigação de me manter lá é dele. E é muito melhor andar sobre a palavra de Jesus do que sobre a própria palavra, do que sobre o próprio esforço. No final do texto, no versículo 11, há também uma afirmação impressionante, que é: e arrastando eles o barco. Perdão, vamos voltar ao verso 9 a 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante você será o quê? Pescador de homens. Você entende que só Jesus sabe quem você é? Pedro achava que ele era pescador, que ele tinha que ir ao mar,
Ele achava que esse era o ofício dele. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus fala: Pedro, não, 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 não. Não foi para isso que eu te criei, Pedro. Você vai ser um pescador de homens. Só que a essa altura, Jesus já não era mais um mestre para Pedro. Olha o que diz o verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Jesus passa de mestre a Senhor de Pedro. E aí então Jesus revela a Pedro: não, 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 Pedro. Essa vida de pescar, de ir para o mar, de trabalhar de madrugada, isso aí acabou. Você é de fato um pescador de homens. Você é ministro da minha palavra. Você é um apóstolo. Você é meu discípulo. Nós só temos a verdadeira revelação de quem nós somos quando nós vamos a Jesus. E no versículo 11 também, eles nos deixam um ensinamento lindo, impressionante. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Do ponto de vista humano, não faz o menor sentido isso. Eles, como empresários, tinham obtido o melhor resultado que eles tiveram até aquele momento. E eles deixam tudo. Eles abandonam tudo por causa de um homem, Jesus Cristo. A linha entre nós usarmos o nome de Jesus e o nome de Jesus nos usar é uma linha muito fina. É muito fácil, às vezes, Jesus virar um amuleto para nós. Pai, em nome de Jesus eu quero isso. Pai, em nome de Jesus eu quero aquilo. Pai, em nome de Jesus eu quero aquele outro. E você vai usando, e nós vamos usando ali o nome de Jesus. Mas nós só usamos aquilo que nós consideramos inferior a nós. Por isso que nós usamos as coisas e servimos as pessoas. Quero repetir. Nós só usamos aquilo que nós consideramos inferior a nós. É por isso que nós usamos as coisas e não as pessoas, e nós servimos as pessoas. Vou repetir, vocês não estão entendendo. É por isso que nós usamos as coisas e servimos as pessoas, porque nós só usamos aquilo que nós consideramos inferior a nós mesmos. Amém, isso, glória a Deus, aleluia. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, quem é maior, o nome de Jesus ou nós? Existe uma diferença abismal entre nós usarmos o nome de Jesus e o nome de Jesus nos usar. Normalmente, quando eu uso o nome de Jesus, eu estou buscando o meu próprio interesse. Quando é o nome de Jesus que me usa, eu estou fazendo aquilo que eu ouvi o Pai fazer. Porque a vontade do meu espírito está alinhada com a vontade do meu Pai. E aí então não sou eu que uso o nome de Jesus, é o nome de Jesus que me usa. Eu só sou um canal. E deixando tudo. E deixando absolutamente tudo. Seguiram a Jesus. Eu quero finalizar dizendo algo para você. Jesus é plenamente suficiente. Você não precisa de mais nada além de Jesus. Eu quero repetir. Jesus é plenamente suficiente para você e para mim. Nós precisamos aprender a nos satisfazer com Jesus. É não sentir mais fome, é não sentir mais desejo. É ter a consciência de que Jesus é tudo para mim. A ponto de ter esse desprendimento, de deixar tudo para seguir a Jesus Cristo de Nazaré. E eles deixando tudo, inclusive o resultado
daquilo que Jesus tinha dado a eles. Foram e seguiram a Jesus. É muito melhor estar com o dono do resultado, com o dono da promessa, do que estar com a promessa, do que estar com o resultado. Jesus é plenamente suficiente. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos satisfazemos com Jesus, e o diabo vem e oferece alguma coisa para nós, nós dizemos assim: diabo, eu não preciso disso. Eu não preciso comer isso que você está me dando. Eu estou satisfeito com Jesus. Eu estou satisfeito com a palavra do meu Pai. Eu estou satisfeito com o Espírito Santo. Eu estou satisfeito com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso disso que você está me oferecendo. Amém? É um pequeno devocional que eu queria deixar com os irmãos. Eu espero que tenha te edificado. Aleluia. Agora nós vamos para o nosso momento de ceia. Graças a Deus por isso. Eu quero pedir a você que se coloque em pé nesse momento. E enquanto o louvor nos conduzirá em adoração, os irmãos que vão servir a ceia, eles estarão aqui na frente, servindo. Então, assim que o louvor começar a tocar, você pode vir até aqui, pegar o seu cálice, pegar o seu pão e ceiar. Nós não temos regra, mas tem uma regra aqui, entendeu? Que é, você não pode tomar a ceia sozinho. Então, veja aí uma família, uma pessoa que está do seu lado, se reúna com eles, faça uma oração, agradeça a Deus pela vida de Jesus Cristo e tome a ceia junto com os seus irmãos. Tá? Eu vou ler o texto que está ali em 1 Coríntios. Pode, por favor, pode ficar à vontade aqui. Eu vou ler o texto que está ali em 1 Coríntios, faremos uma oração. E logo em seguida, então, o louvor vai começar a ministrar uma música. E aí, então, só repetindo, você pode vir até aqui, pegar o seu cálice, pegar o seu pão e usufruir desse momento tão lindo, tão maravilhoso. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, muito obrigado pela forma tão linda, tão gostosa, tão carinhosa, como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, como o Senhor tem nos ensinado. Pai, queremos dar todo o crédito daquilo de bom que tem acontecido nas nossas vidas a Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Jesus, pela Tua obra perfeita e Tua obra completa. Nós queremos uma vez mais dizer que nós amamos o Senhor, todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Jesus, nós amamos você. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos de Deus. E queremos ter esse momento agora, Jesus, em honra, em gratidão ao Senhor. Muito obrigado. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E Espírito Santo, fique bem à vontade no nosso meio uma vez mais, para curar, para ministrar, para agir no nosso meio. Nós santificamos cada um desses elementos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Permaneçam abençoados.